Queria ver com vocês a questão da Venezuela, tá? Então, para quem está mais atento aí em termos de noticiário internacional, viu essa semana que chegaram três destroyers norte-americanos na costa da Venezuela, região ali do Caribe, né? Caribe meridional. E quando a gente pensa em Venezuela, né? Venezuela, ela é um regime hostil aos Estados Unidos há um bom tempo. E é um regime que se aproximou muito nos últimos anos da Rússia e de Pequim. O que desagrada justamente a visão norte-americana de mundo, que é muito baseada naquela lógica de América para os americanos. Quando eu falo América para os americanos, você não pode desconsiderar que a ideia de América para os americanos, ela continua até hoje. A doutrina Monroe, que é lá do final do século XIX e início do século XX, ela continua. América para os americanos é uma jogada de palavras, você sabe muito bem, que se refere ao continente americano para quem? Para os estadunidenses. As doutrinas, elas não morrem, tá? Elas só são revistas, são reaplicadas dentro da lógica geopolítica atual. Então, quando você pensa em doutrina Monroe, você tem que entender que isso aqui continua orientando a geopolítica norte-americana. Principalmente, continua orientando a visão geopolítica de mundo do Trump. Porque o Trump é um cara que diz, pô, quero fazer a América grande novamente, né? Make America Great Again. E quando eu digo fazer a América grande novamente, você tem que ter um referencial do que era a América Grande no passado. E essa América Grande é aquela América principalmente do início do século XX. Sim, é um momento onde a América está crescendo, está se transformando numa potência econômica, uma potência geopolítica, uma potência militar. E essa América que o Trump almeja. É aquela América industrial, aquela América que ela consegue intervir principalmente na região da América Central e da América do Sul sem ter contestações. Porque, novamente, a América tem que ser dos americanos. Aí, nesse sentido, você tem que pensar quão ofensivo é para o Donald Trump a presença de um regime hostil aos Estados Unidos na América Latina. Para ele, isso é extremamente ofensivo. Tanto é que no primeiro mandato, você já teve uma tentativa norte-americana de derrubar o governo Nicolás Maduro. Não sei se vocês lembram disso. Os Estados Unidos foi lá e bancou mercenários colombianos que invadiriam o território da Venezuela, sequestrariam o Nicolás Maduro, mas deu errado. Na verdade, o pessoal até brinca que a operação ela foi frustrada devido justamente pescadores venezuelanos que derrotaram os colombianos. Não é nada disso, tá? Na verdade, os pescadores da Venezuela perceberam a movimentação, avisaram o exército venezuelano, o exército conseguiu agir antes de você ter o ataque, o desembarque de fato dos mercenários. O fato é que aquilo ali fracassou. Você não vai achar que o Trump desistiu, gente. O Trump não desistiu, né? O Trump ele continua com esse desejo no coração. E agora ele vai lá e envia 3 destroyers para a costa da Venezuela. Você tem que voltar para a semana retrasada, ou semana passada, já me foge a data, quando o Trump, ele numa canetada, permitiu que o exército norte-americano utilizasse força contra cartéis de drogas. Sim, grupos narcotraficantes. A gente sabe que isso aqui é muito mais uma retórica para justificar o quê? A operação militar na América Central, se for necessário, tá? Se você me perguntar, Kleber, você acha que ele vai invadir a Venezuela? Cara, creio que não. Mas você tem uma série de indícios que mostram que, se ele quiser, ele está preparado, ele tem retórica para isso. Então nós temos, numa única canetada, Donald Trump dizendo, olha, cartéis de drogas, como por exemplo, Cartel de los Soles, do qual, segundo o próprio Trump, Nicolás Maduro é o líder. Sim, fala do Trump. Tem que ser combatido por meio da força. Então, se for necessário, o exército norte-americano pode usar força contra esses cartéis. Você tem outros cartéis de drogas no México, na Guatemala, Nicarágua também, que podem virar alvo preferencial. O pessoal até diz, professor, mas e o PCC aqui no Brasil, né? Cara, o grande problema, justamente, de você permitir uma retórica dessa, de se concretizar, é justamente abrir brecha para uma outra situação no Brasil. Não é impossível. Sim, óbvio, aí você tem que realmente forçar a barra, tá? Mas pode acontecer, é uma brecha possível. Pô, se acontece uma intervenção na Venezuela, onde você tem essa retórica de temos que combater grupos narcotraficantes, nada impede que essa mesma retórica seja utilizada contra o Brasil. E é por isso que o Brasil fica tão temeroso, né, com tanto pé atrás. Mas, novamente, não acho que vai ter uma intervenção militar. O que eu creio que pode acontecer é algo muito semelhante ao que aconteceu no primeiro governo Trump. Ele pode novamente tentar uma insurreição dentro da Venezuela. De repente, ele pode ali fomentar grupos contrários ao Nicolás Maduro para tentar derrubar o Nicolás Maduro. E aí, na mesma semana em que ele coloca ali em pé de igualdade grupos narcotraficantes com grupos terroristas, autorizando o uso de força contra esses grupos narcotraficantes, ele dobra a recompensa pela cabeça do Nicolás Maduro. Então eu imagino que ele pode forçar a barra para tentar uma insurreição na Venezuela, como aconteceu no primeiro mandato. O primeiro mandato fracassou.
Quem sabe agora dá certo. Agora eu tenho pelo menos o quê? O apoio de destroyers e marines gerando pressão também. Então é uma forma de pressionar. Não creio que vai ter uma intervenção, até porque você considera que o Donald Trump ele quer o Prêmio Nobel da Paz. E aí fica meio complicado você cobiçar o Prêmio Nobel da Paz invadindo um outro país. Não que seja impossível. Vamos lembrar do Kissinger, né, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela guerra que ele ajudou a começar, que é a Guerra do Vietnã. Não que seja impossível, mas, né, tudo leva a crer que se houver uma tentativa de derrubada de Nicolás Maduro, seja algo muito mais de fomentar uma revolução interna, beleza? E aí, se der errado, quem sabe intervenção militar? Duvido, tudo bem? Mas se tivesse que colocar grana, tivesse que apostar em algum conflito no mundo, um conflito que os Estados Unidos está disposto a se meter, eu colocaria a Venezuela.